Esse vídeo, na verdade, é para você que me conhece e para você que também não me conhece. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Teodoro Guilherme, sou ilustrador e eu quero começar a trazer uns vídeos também conversando com vocês aqui no meu canal. Atualmente eu tenho produzido bastante conteúdo na Twitch, comecei recentemente a aparecer, fazer lives ilustrando, lives fazendo alguns jogos que envolvem ilustração com o pessoal no chat, né? Eu apareço muito pouco aqui no YouTube, na verdade esse é para ser meu segundo vídeo nesse canal, nessa nova fase. Mas eu queria trazer esses vídeos meio conversando com vocês, assim, para explicar às vezes algumas coisas, jogar algumas ideias no ar do que eu pretendo fazer na minha Twitch, ou às vezes trazer aqui pro canal alguns planos. E para esse primeiro vídeo, conversando assim, queria elucidar algumas ideias que tem passado pela minha cabeça sobre essa fase minha, produzindo conteúdo sobre ilustração, RPG e afins, sabe? Eu, como eu comentei, eu me chamo Teodoro Guilherme, eu moro no interior do Paraná e eu nasci numa cidade bem pequena, assim, no interior, e que não tinha esse mercado de arte, quadrinhos, nada desenvolvido, mas era uma cidade bem operária. Mas assim, com um pouco da influência dos meus pais, eu acabei crescendo gostando muito desses universos fantásticos, né? Lendo quadrinhos, lendo livros de RPG na época. Conheci alguns cards games logo novo e apesar de eu não ter uma galera muito grande que gostava disso também comigo, isso me acompanhou e depois quando eu vim principalmente fazer minha universidade, daí eu conheci uma coisa mais abrangente, um universo maior de pessoas, de realidades diferentes, isso abriu muito a minha cabeça, obviamente. E esse gosto se fortaleceu. Eu me formei em artes visuais, né? E daí ali eu vi, não, eu quero trabalhar com ilustração, fazendo arte, fazendo quadrinhos. E esse foi o meu início, assim. E eu sempre tive uma veia autoral muito grande, assim, né? Então logo na universidade, assim, eu já comecei a produzir quadrinhos autorais. E até numas loucuras, assim, que hoje eu começo pensando como que eu fazia isso com uns amigos meus, o pessoal da Velociraptor Pirata na época. Um beijo pra eles, aliás. A gente fazia quadrinhos, se lançava em feiras, em festival de quadrinhos, a gente foi pra Gibicon, a gente abriu a cabeça muito visitando a Gibicon primeiro e depois indo como expositor, indo na FIC. E eu tive uma fase muito autoral, fazendo quadrinhos na época, principalmente, mas ilustrações também, outras coisas. E isso sempre foi forte em mim, mas a gente sabe que às vezes tem algumas fases na vida da gente precisa se preocupar mais com as contas, né? E no meu caso, cada ano que passou, eu fui cada vez mais entrando num universo profissional mesmo de ilustração. No começo eu trabalhei muito tempo com design, mas depois focando com ilustração. E o meu lado autoral foi ficando cada vez com espaço menor na minha vida, assim. Nunca deixei de fazer nada e nunca pensar em projeto, mas foi se tornando cada vez mais difícil projetar isso, né? Ficava muito nos protótipos das coisas, né? E eu acho que agora eu fiz 30 anos, esses ciclos, né, que a gente fecha às vezes na nossa vida, eles servem pra mudar às vezes algumas coisas e fazer a gente refletir sobre coisas nossas do passado. E essa revolução dos 30 que eu brinco, se ela serve pra algo bom, ela serve pra isso, assim, né? E aí vem um pouco de um outro contexto meu, assim. Para além desse lance que eu comentei pra você da minha fase fazendo quadrinhos e tudo mais, ainda assim, eu trabalhei durante toda essa fase minha como ilustrador. E eu trabalhei muito nos bastidores, digamos, de muita gente, assim. Não só, digamos, criadores de conteúdo, mas às vezes autores que trabalho com literatura infantil, literatura fantástica, próprios streamers, trabalhei com alguns e fazendo ilustrações para os canais ou até trabalhando na parte das telas e cenas e criar uma identidade visual bacana, mas de modo geral, até hoje mesmo eu trabalho muito nos bastidores, com muitos produtores criativos, digamos assim.
autores e etc. Mas eu senti que eu estava muito nos bastidores, eu sou um anônimo por uma parte, eu sou parte, presto um serviço, né? E isso é ótimo, assim, profissionalmente, isso paga minhas contas, né? Mas daí tem o outro lado que eu nunca consegui estabelecer uma comunidade sobre as coisas que eu pretendo lançar enquanto autoral. E daí entra essa fase nova que eu tô arriscando e testando, né? Principalmente com a roxinha, no caso. Às vezes soltando algumas coisas como aqui agora no YouTube e algumas coisas no TikTok. A minha pretensão é as lives serem o meu principal carro, assim. Mas eu entendo que às vezes mostrar para as pessoas que você está fazendo live, às vezes só na Twitch é difícil, então você precisa comunicar em outros lugares e eu acho que o YouTube é legal, é um meio interessante de estar conversando com vocês. Então a minha pretensão com as lives é deixar vocês cientes do que eu tenho produzido. E daí essa é a outra parte que eu quero contar pra vocês nesse vídeo. Que eu acho que daí sim interessa mais vocês. Eu venho criando um universo fantástico com o meu irmão. Já vai fazer uns 3 anos assim. Eu e meu irmão, a gente sempre gostou muito de RPG, jogos de cartas, board games e coisas assim. Até por um pouco a nossa origem é um pouco escassa às vezes de produto, por morar no interior, a gente acabava inventando muitos desses jogos e fazendo coisas, sabe? Inclusive o RPG de mesa foi um escape muito legal para criar coisas. E daí a gente começou a trabalhar num universo autoral. Eu sou, digamos, o diretor criativo principal com a ideia do universo, porque ela apresenta um texto que para mim é interessante. E tem tudo a ver com o fato de eu ser um ilustrador e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o fato de eu ser vegano e como eu penso algumas questões, assim, alguns temas que a gente precisa às vezes conversar. Porém, no caso sobre o veganismo, eu queria falar sobre um aspecto do lúdico, do divertido, porque eu acho que já tem muitos produtores de conteúdos que falam isso. Um aspecto mais educativo e tudo mais, no YouTube, etc., como o Vegano Vitor, por exemplo, e mais uns outros. Eu acho que isso já tá bem servido e eu acho que eu não conseguiria fazer tão bem feito quanto essas pessoas. E eu acho que o meu papel é trabalhar isso através da ludicidade, que são os jogos, né? Da questão social, que é você interagir com os amigos. E aí entra o Animas Mundo, que é esse cenário meu, que é um pouco multimídia, que eu venho criando já faz 3 anos com a coautoria do meu irmão. Faz principalmente um trabalho de game designer, mas também de ajudar como diretor criativo colaborador. O Animas Mundo é um universo onde animais antropomórficos são os principais, são os protagonistas desse universo. Então, quando a gente começou a pensar, era um universo de alta fantasia, como D&D, Tormenta e vários outros cenários que a gente já tem. Forgotten Realms, né? No caso do D&D. Mas a diferença é os habitantes, né? Em vez de ser anões, elfos e etc., são animais. Porque isso bate com as questões que eu já te falei anteriormente. Com os temas que eu gostaria de abordar. E daí entram os principais antagonistas desse universo. Apesar de existir todo um lore que eu pretendo apresentar aos poucos pra vocês. Esse não é o vídeo necessariamente disso, só uma palhinha. Que são os humanos. Os humanos são os principais antagonistas desse universo. E o tom que eu apresento eles é que eles estão invadindo esse plano. Eles vêm de um outro lugar, de uma maneira alienígena aos nossos protagonistas. Isso não fica muito claro pela perspectiva dos animais, dos animas, como eu chamo. Mas eles têm esse tom de uma invasão alienígena, como a gente veria seres de outra raça, outra espécie invadindo o nosso lugar, nosso habitat, minerando nossos recursos, tomando as nossas terras, porque eles se julgam tecnologicamente superiores, intelectualmente superiores. E a gente faz isso com os animais, né? Esse é o texto da coisa. Mas ainda assim eu quero que Animas Mundo seja divertido, é um cenário de aventura também para você jogar histórias. E por que eu coloco esses textos, né, nessa produção? Porque eu acho que a gente pode falar de assuntos um pouco, às vezes, mais sérios e que batem com a nossa realidade, que nem no caso aí o especismo e o ambientalismo, mas por uma veia do lúdico, que a gente pode se divertir
jogar uma história com os amigos, contar uma história. E o principal, as principais coisas e mídias que eu penso nesse universo são quadrinhos, o RPG de mesa e os card games. Possivelmente eu vou mostrar na tela algumas imagens para vocês. Se o Teodoro do futuro tiver paciência pra editar bonitinho esse vídeo. E eu com o meu irmão, a gente já prototipou um jogo de cartas. A gente prototipou umas 2 versões já desse RPG. Eu tô trabalhando numa terceira que eu pretendo que seja realmente a final. E que é a que eu quero apresentar pra vocês no futuro, enquanto playtest, pra vocês jogarem e tudo mais. E é inevitável falar 2 pontos que eu acho interessante falar, que é o quanto talvez eu descobri por acaso. Talvez isso possa sim interessar para quem gosta de artes e coisas envolvendo todo esse universo do furry. Eu não me sinto parte dessa comunidade, eu sou um pouco novidade para mim, apesar de que isso ser uma coisa que já existe há muitos anos, mas todo o meu portfólio autoral tem muitas ilustrações que envolvem isso. Eu acho que se você faz parte dessa comunidade, talvez você se interesse nesses jogos, né? E o outro ponto, que não necessariamente tem a ver com isso, mas é inegável ver que o advento é um cenário horrível que a gente tá vivendo hoje com a pandemia, mas se tem uma coisa que aconteceu interessante foram as pessoas se juntarem mais nessas atividades online para que a gente se socialize, tenha um momento legal, né? E o RPG surgiu nisso, né? E é uma atividade que eu já faço há anos com amigos meus, já joguei, já mestrei diversos cenários, D&D, Tormenta, os cenários do Mundo das Trevas, Vampiro, Lobisomem. É uma coisa que eu gosto muito. RPGs brasileiros como o Ed, por exemplo, do Júlio Matos. É inegável eu apontar que eu tenho sim as minhas principais referências. Eu acho que é como o Pedroca e o Roxo ajudando ali. Só queria deixar um disclaimer aqui, que eu estou reassistindo a minha gravação e eu citei o Roxo como uma pessoa que apoiou o Pedroca no desenvolvimento do Skyfall, mas eu tenho que citar a Sil também, a padroeira do chat. Foi um ato falho meu, peço perdão, mas eu acho importante citar as pessoas. E se eu esqueci de mais alguém, eu sei que tem mais pessoas também ajudando o Pedroca agora nessa nova fase, fazendo realmente o sistema de Skyfall, mas enfim, perdão, eu acho importante esse disclaimer, mas continue com o resto do vídeo. Lidaram com o Skyfall e como isso se tornou uma coisa legal, assim. Eu não tenho nenhuma pretensão em querer ser igual a eles, mas eu quero deixar claro, assim, que é uma das minhas referências principais eles, porque eu gosto muito de como eles também trabalham a identidade brasileira no RPG, e ao mesmo tempo é um cenário muito legal, assim, com um texto muito interessante, né? Eu acompanhei, apoiei e tudo mais a primeira temporada, a segunda passei por um momento financeiro que eu não conseguia apoiar na época, mas acompanho pelas lives e tudo mais. Eu acho muito legal, assim, como eles criam. E eu penso que a diferença só no meu caso é que eu não penso Animas Mundo necessariamente como eu apresentar um programa audiovisual para vocês, episódios e tudo mais. Talvez, eventualmente, a gente possa fazer lives jogando RPG também nesse cenário. Mas eu quero, na verdade, apresentar um cenário para vocês, que vocês possam jogar um sistema legalzinho que envolva essa narrativa. A minha ideia é que eu estou desenvolvendo um sistema para que eu tenha uma certa independência, apesar que às vezes é complicado você lidar com o cenário e sistema, às vezes poderia lidar só com o cenário, mas por uma certa autonomia minha, eu comecei a bolar um sistema. Ele não é nada complexo perto de muitos outros sistemas de RPG, como o próprio T20 e tudo mais. A minha ideia é que ele seja simples, mas legal e rápido de se entender e jogar. E ao mesmo tempo ele é meio modular. A minha ideia é que você consegue depois ir agregando mecânicas nele, opcionais, digamos assim. Mas ele tem um core simples e funcional e objetivo, né? Aí entra a questão da Twitch. Eu tô começando a fazer lives e minhas lives são principalmente de ilustração. E algumas eu faço ilustrações com temas envolvendo tanto o Animas Mundo como RPGs. Por exemplo,
toda sexta-feira, já fiz 4 sexta-feiras, que a gente tem feito NPCs e ameaças, que é um dos meus quadros, que é o meu xodó, um dos meus quadros favoritos, onde a gente cria NPCs, né, personagens aliados, vilões, ameaças, para as mesas de RPG do pessoal do chat. A gente faz uma brincadeirinha com palavras, o chat me dá algumas palavras, a gente faz um sorteio e a partir disso a gente cria esses personagens e é muito legal, eu me divirto bastante e a minha ideia é contribuir com a comunidade de RPG de um modo geral. Então é uma forma de eu estar retribuindo por muita coisa que eu já consumi, da própria comunidade criou e outros criadores de conteúdo criaram. E então é uma forma de contribuir criando ilustrações, personagens ali. No caso, nos NPCs tem sempre um background que pode ser aproveitável na mesa de vocês. E também a minha ideia é que eu comece nas lives a criar coisas do Animas Mundo em live para vocês acompanharem, não só no sentido de escrever, que já na verdade já existe muita coisa escrita. Como eu falei, eu já tô trabalhando há muitos meses e anos nesse cenário, mas tem muitas coisas que preciso trabalhar, e principalmente envolvendo arte, diagramação, pra se tornar um produto mais pronto e entregável pra vocês. E daí é nisso que eu quero convidar vocês a acompanhar mais eu de perto, acompanhar nas lives. Eu vou estar também, na medida do possível, informando aqui no YouTube, né? E o meu próximo passo, sim, eu ainda não consigo estabelecer exatamente uma data, mas o meu próximo passo que eu quero entregar para vocês, pro pessoal que estiver me apoiando nas tweets e tudo mais, é entregar um playtest de Animas Mundo bonitinho, jogável, para que vocês entendam a história que eu tô contando, os temas que eu tô abordando com esse cenário. Eu vou fazer uma mesa em live, ou trazer uma mesa em gravação talvez pro YouTube, enfim, isso ainda eu preciso estudar. Talvez eu faça alguma coisa, eu pretendo talvez também lançar alguns vídeos explicando mais, aí sim, sobre o cenário, a lore, como que as coisas se desenvolveram historicamente, como que é a relação presas e predadores, e porque elas vivem hoje numa trégua, então como que isso funciona no cenário, né? E, enfim, te convido para acompanhar eu nas redes sociais, seguir eu na Twitch, principalmente, aqui no YouTube, enfim, acompanhar essa minha nova fase. E eu quero já falar que eu sou muito grato por todo mundo que tá me ajudando e tá sempre lá, presente e vendo eu com as minhas peripécias. E dizer que o meu principal objetivo hoje, assim, nessa minha nova fase, é um pouco sair do backstage, como eu falei pra vocês, que eu trabalhei nos bastidores durante muito tempo, começar a mostrar mais do que eu faço pra vocês e entregar pra vocês coisas de qualidade, ilustrações que vocês possam usar, às vezes, em mesas de RPG de vocês e tudo mais. E ensinar também sobre arte, né? Eventualmente surgem pessoas na minha live pedindo alguma dica, alguma coisa. Então, quero criar uma comunidade. E se você gosta de ilustração, se você gosta de RPG, card game, tem o protótipo dos meus jogos. Eu já mostrei algumas coisas em live do protótipo do meu jogo de card game. Venha ver minha live e me acompanhar nessa nova fase, porque meu principal objetivo hoje é criar uma comunidade que goste do meu trabalho e das coisas que eu pretendo construir e entregar pra vocês, sabe? E eu tô fazendo isso da maneira que eu posso, sem nenhum financeiro envolvido. Então eu ainda trabalho como ilustrador, então eu faço nos meus tempos contraturnos do trabalho, geralmente. Mas o que me importa hoje é simplesmente vocês me acompanharem. Essa é a maior forma que vocês podem apoiar o meu trabalho, sabe? Estando lá nas lives, conversando comigo. Eu criei um Discord para que eu consiga também dividir as coisas que eu faço em live, as ilustrações e tudo mais. Eu criei algumas recompensas para subs, mas não se sinta obrigado, a não ser que você realmente queira. O importante é vocês estarem me acompanhando. Então, obrigado e eu vejo vocês nas lives, então, beleza? Obrigado, valeu!